Então, alô, boa noite Sérgio. Ora, estou aqui para começar o segundo direto. No entanto, estou aqui com, não sei o que é que está aqui a passar no Facebook, porque eu agendei isto para começar a filmar automaticamente e eu não vejo aqui nada a acontecer. Antes, pelo contrário, só vejo uma rodinha e não consigo perceber o que é que se passa aqui com o direto do Facebook, que se calhar está-me aqui a pregar uma partida. No outro dia, que foi a primeira vez, até correu bem. E hoje, ai, onde é que está? Agora perdi tudo. Ai, desculpem lá, deixem-me ver se eu consigo recuperar. Olá, Filipa. Ver se eu consigo aqui recuperar o vídeo do Facebook, que ele não me está a dar. Eu queria fazer um direto agora e ele não me está a deixar. Pois, e eu carrego em manual, mas eu não sei onde é que fica o manual, porque ele tem-me aqui isto tudo bloqueado. E... Muito bem. Para começar em beleza, o segundo direto. Deixa-me ver se ele por aqui dá para ir. Estava aqui há 10 minutos quase à espera que ele começasse e agora não me está a deixar. E está aqui uma pessoa, montes de tempo. Ele está-me a dizer que está a decorrer, mas que fazer direto agora não me deixa. Ora, se calhar o Facebook não vai poder... Ora bem, deixa-me pôr aqui. Pássaro de seda. Peço desculpa aqui ao pessoal do Instagram que está aqui à espera. Mas se calhar vou ter que deixar o Facebook para outras núpcias. Porque na verdade ele não me está a deixar fazer o direto agora. E hoje vou falar de... Ok, está bem. Hoje vou falar de ceramistas. Não sei se há aqui pessoal que gosta de cerâmica e de ceramistas. Bem, eu acho que vou desligar ali do Facebook, senão nem Facebook nem Instagram e pronto. Então, não sei se há aqui pessoal que gosta de cerâmica, se gostam de ceramistas, se conhecem alguns ceramistas em particular. Eu hoje tenho aqui preparado para vocês falar de alguns ceramistas que me inspiram, de certo modo, e que eu conheço desde que eu comecei a estudar e a trabalhar em cerâmica, e que eu gostava muito de passar para vocês também um bocadinho desse conhecimento que eu tenho. Ora, aqui o Sérgio está a dizer para esperar mais 1 ou 2 minutos. Eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui completamente e vou por aqui por outro lado, entrar novamente no Facebook do Pássaro de Seda, entrar em direto, tentar ver se ele me deixa fazer aqui de outra maneira. Pois, só que ele vai-me para a página, como eu agendei um direto aqui no Facebook, eu peço para fazer um direto manual e ele vai-me diretamente para a página e então começa a rodar e não dá nada, nem faz nem deixa fazer. E aqui na teclazinha que diz iniciar direto, está tudo a cinzento, não dá nada. Portanto, o que é que eu posso fazer aqui?
Bem, e o tempo que eu aqui estive à espera que ficasse as horas começassem as horas a dar. Ora, aqui novamente no Pássaro de Seda. Ó Lara, tu que estás aqui, diz-me uma coisa. Quando tu fazes os teus diretos no Facebook, tu agenda-los ou fazes logo assim, chega a hora e começas? Olá, Nuninho, estás bom? Pois, porque ele aqui vem para o direto, diz que está aqui a decorrer o evento agora, ok? E depois não me deixa-me começar o direto no. Pois fazes logo direto, pronto. Ele aqui não me está a deixar fazer, que é o que eu fiz no outro dia. Mais valia ter feito. Eu pensar que hoje estava a ser muito à frente, não é? Hoje já sou uma pró. E afinal, o que é que acaba por acontecer? É que ele não me deixa, como está aqui a enrolar, e pronto. Olha, falo só para vocês e pronto. E vou ver se consigo gravar o vídeo aqui no Instagram e depois sacá-lo para passar para o Facebook e depois para o YouTube, se der. Olá, Laura, boa noite. Pronto, então vamos lá começar a falar. Eu hoje preparei para vocês quase uma aula onde quero falar de alguns ceramistas que me inspiram, não só pelo trabalho que fazem, mas acabam por ser também, eu admiro-os também pelo trabalho que fazem, mesmo que não sejam uma tendência que eu goste, ou que eu goste de fazer. E então, uma das primeiras referências que eu tenho desde que comecei a estudar cerâmica, olá, Patos in Friend, ai, não consigo dizer, Friends. Uma das minhas grandes referências é Querubim Lapa. Não sei se vocês conhecem o Querubim Lapa. Ele foi um ceramista que nasceu em Portimão. Ele nasceu em 1925 e acabou por falecer depois em 2016. E ele, além de ser ceramista, também se dedicou a pinturas, a aguarelas, porque ele começou por estudar Belas Artes em Lisboa, mas depois acabou por ir estudar para António Arroio e depois mais tarde acabou por ser também professor na António Arroio. E portanto ele primeiro estava a estudar escultura, mas acabou por a certa altura enveredar a trabalhar naquela fábrica muito conhecida que é a Viúva Lamego, que é uma fábrica de Lisboa, de cerâmica, e começou a conceber painéis decorativos. Pronto, ele na altura ele dava-se muito de perto com vários artistas da época e acabava por pertencer a uma corrente, um movimento artístico que era o neorrealismo, que era um bocadinho um movimento contestatário em relação à ditadura que era o que vigorava em Portugal nessa altura. Ele tem imensas obras em Lisboa, espalhadas pela cidade, mas apesar dele ter imensas obras, quer em espaços públicos, quer mesmo em lojas e em sítios de referência, acaba por não ser assim tão conhecido. Até o próprio nome não ajuda muito. Querubim não ajuda muito. E então eu trago aqui, como eu estava a pensar que ia fazer aqui o direto em duas frentes, eu estava a pensar que não dava para partilhar o ecrã, e então o que é que eu fiz? Tentei arranjar uma solução que é à moda antiga, que é trazer umas imagens impressas para vos mostrar. E eu começava por mostrar uma das minhas favoritas, que é aqui esta sereia, que agora ela está no Museu do Azulejo, na vertical, mas na verdade ela apareceu na horizontal. Ela foi apresentada no Le Comptoir Suisse, que era uma exposição que houve em Lausanne em 1957 e portanto, como estava a dizer, agora encontra-se no Museu Nacional do Azulejo e esta era uma das 5 secções que fazia parte
de um painel gigante que estava atrás do balcão de atendimento. E aquilo eu acho giríssimo porque, aliás, este é o tipo de trabalho que eu mais gosto do Querubim Lapa. Então, ele mistura a azulejaria com a escultura e, portanto, cria painéis gigantes de azulejo, mas com relevo. Só que ele faz sempre uma alusão neste caso, aos aspectos marinhos, aqui com a sereia e depois aqui os peixinhos que estão em alto e baixo relevo, e eu adoro estes detalhes, e depois tudo o resto que está a completar, a dar aquela ideia de imensidão do mar. Na altura ai, desculpa, Stephanie, sim, Querubim Lapa, Querubim. Na altura, este painel, ele retratava várias áreas da economia nacional, ou seja, este era a parte do painel que falava das pescas, depois havia um que tinha frutas e legumes que falava um bocadinho da agricultura, mas na verdade este pedacinho do painel para mim é o mais atrativo. Se bem que ele depois também tem, além da parte dedicada às pescas e à parte dedicada à secção que está dedicada à agricultura, ele tem de lado, tem um grande sol, porque ele adorava o sol, e tem um sol gigante lá numa das pontes no fundo do sol, como sendo o elemento que vai alimentar tudo o resto que está no painel e que representa no painel. Depois, outra imagem que eu vos quero mostrar encontra-se na Pastelaria Mexicana, também em Lisboa, que é um painel gigante. A Pastelaria Mexicana, para quem não é de Lisboa, eu não sou, fica na Praça de Londres. E então, temos aqui, se é que dá para ver. Eu depois agora estive-me também a ver algumas coisas e a tirar as imagens da net, e verifiquei que a Pastelaria Mexicana esteve quase para fechar, penso que em 2014 ou 2016, esteve quase para fechar. Inclusivamente esteve para se servir lá tipo self-service e cachorros e hambúrgueres, quando foi na altura em que foi feita em 1962, quando foram feitos estes painéis. Aquilo era uma zona onde tinha uma classe média alta e, portanto, tinha ali uma data de uma clientela assim mais fina e requintada, e muitos artistas também desta onda do neorrealismo. Então, eu queria mostrar-vos aqui um detalhe. Isto tem dois detalhes grandes que eu quero mostrar. Este aqui, que é o sol mexicano, como ele refere. O sol mexicano, que seria um dos símbolos, uma vez que a pastelaria se chama Pastelaria Mexicana. E aqui, deste lado do painel, não sei se conseguem ver, digam-me aí se conseguem ver bem, representa, portanto, os catos e, portanto, parte da flora tradicional ou que conhecemos do México, sendo que aqui também tem, deste lado, mas é em pintura, é pintado, e aqui é em relevo. E eu acho fantástico este trabalho do Querubim Lapa. É sem dúvida um dos meus ceramistas favoritos, e aliás, este tipo de trabalho para mim dele, que eu depois já vos vou mostrar. Pedro, a gafanha é mesmo uma nação. Conhecemos-nos do outro lado do mundo, mas a gafanha é que nos une. Olha, agora perdi-me com a gafanha. A gafanha enche-me a mente, não é? Ótimo, ainda bem que se vê bem. Então, este tipo de trabalho, estava eu a dizer, é dos meus favoritos. Eu vou-vos mostrar depois um terceiro estilo que ele tinha para mais tarde, já perto do final do século XX. Mas os que eu mais gosto são mesmo esta azulejaria em relevo. Aliás, eu própria, quando fiz a minha casa, eu tenho um painel, não tem nada a ver, não pensem. Fiz um painel também assim em relevo, em que misturo
alguns elementos orgânicos, nomeadamente uma árvore meio estilizada e alguns peixes, e é tudo assim em relevo. É um painel com umas placas de cerca de 20 por 20 ou 25 por 25 que tenho ali fora no meu terraço. E pronto, na altura ainda era muito jovem nesta coisa da cerâmica. Usei uma pasta que devia ter usado grês, usei faiança, que é uma pasta menos resistente, vai a mais baixa temperatura, tem mais o risco de partir. Na altura também não conhecia tão bem as reações dos vidrados e, portanto, o meu painelzinho tem algumas falhas que na altura eu fiquei um bocadinho triste, mas agora não são falhas, são características. Pronto, de iniciante. Quando eu for famosa, aquilo vai ser vendido por uma fortuna. Portanto, fico contente à mesma. Mas isto para vos dizer que este painel riquíssimo do Querubim Lapa, que eu adoro, sim, depois não sei qual dos painéis é que te estás a referir, Sérgio, se é os do Querubim, se é o meu, mas penso que deve ser o do Querubim, né? Este para mim, este mural está fantástico e adoro, e é de uma riqueza cromática e de uma riqueza de formas estrondosa. Depois, ainda para vos mostrar uma fotografia, uma imagem que... os meus... Está bem, é um dia público, faço um post, como eu costumo dizer, faço um post aqui no Instagram e faço também posts tristes do Facebook que não estão a ver este direto com esse meu painel, e até posso falar precisamente desses detalhes que não ficaram grande coisa e que acabaram por ficar... pronto, que são aqueles azares ou aquelas... eu costumo dizer, nós sabemos sempre o que é que vai para o forno e como é que vai, nunca sabemos como é que sai. E, portanto, temos sempre surpresas. A maior parte das vezes, felizmente, surpresas boas. As outras vezes, de vez em quando há azares e há acidentes e há coisas assim, mas como eu costumo dizer, ossos do ofício. Agora... eu ia mostrar-vos uma outra fase do Querubim Lapa, que é uma fase posterior, e deixa-me ver se alguém conhece. Se alguém conhece, vou tapar o que está aqui escrito, se bem que eu acho que aparece ao contrário, por causa da câmara estar virada ao contrário. Alguém conhece? Não sei se conhecem este painel de azulejos. É também Querubim Lapa. Já não tem relevo, é uma fase posterior dele. Portanto, como não estou a ver aqui ninguém a dizer, eu digo, é a estação de metro da Bela Vista. Lembram-se quando houve aquelas grandes obras do metro, que depois houve as novas estações, começaram a ter grandes... Sim, é no metro de Lisboa, o metro da Bela Vista, a estação da Bela Vista. Temos alguns nas Laranjeiras, tem muitos azulejos com laranjas penduradas. Temos um que tem, não sei se também é das Laranjeiras, que tem os azulejos com Fernando Pessoa pintados à mão. Estes aqui são do Querubim Lapa também. É uma fase então posterior, como eu vos estava a dizer, tal como esta, que está na escola. Ele tem uma escola que é em Campolide, chama-se Escola Básica Mestre Querubim Lapa, e portanto, ele é que deram o nome dele a esta escola lá em Campolide, e portanto isto é uma fase em que ele usa painéis abstratos, geométricos, mas em que faz ali umas desconstruções, e onde se nota essencialmente o que mais nos chama a atenção são as cores muito vivas que ele tem dos painéis. Quer este, desculpem, não é este, já estou aqui a trocar tudo, quer este então de Lisboa, ou mesmo um outro
Aqui ele tem na Escola António Arroio, onde ele depois então deu aulas, e mais tarde, por alturas já mais perto do final do século XIX, do século XX, ele acabou por ter também, ele já tinha um painel, mesmo na entrada da António Arroio, dentro daquela linha da tridimensionalidade, mas agora acaba, ou melhor, bidimensionalidade, agora acaba por, não, tridimensionalidade, ai credo, parece que não estou bem. E então na António Arroio tinha esse primeiro, e depois mais tarde, nesta fase geométrica, tem um segundo painel também muito bonito. Pronto, em que aparecem estes azulejos e estas formas geométricas, mas sobretudo é a cor e a desconstrução da geometria que ressalta. Pronto, este é o meu, deixa-me só aqui tirar o som do computador, já que eu não consigo falar para o computador, ao menos que ele não nos interrompa. Este é sempre a minha referência, é o Querubim Lapa, que eu conheci na altura em que comecei a trabalhar e a aprender cerâmica. Depois trago aqui uma referência incontornável da cerâmica portuguesa, e não só, que é não este senhor, mas o autor deste senhor, que é o Rafael Bordal Pinheiro. O Rafael Bordal Pinheiro ainda nasceu no século XIX, em 1846, e ele morreu muito jovem para as idades de hoje. Ele morreu com 58, salvo erro, anos. Ele morreu depois em 1905. Só que tal como o Querubim também tinha estudado e tinha-se focado em várias artes, o Bordal Pinheiro era um gênio de criatividade e a todos os níveis, ou a muitos níveis. Sim, Rafael Bordal Pinheiro. Ele fez desenho humorístico, ele fez caricatura, ele fez cerâmica, e era de uma veia satírica descomunal, e ainda hoje muitas das suas frases e das coisas que ele dizia e escrevia estão completamente atuais. Outra coisa é que são de tal forma atuais, mas de tal forma também retratavam a época em que ele viveu, que acaba por toda a sua obra ser excelente para fazer um estudo quer social, quer político, quer económico, ideológico e cultural dessa altura. Pronto, ele também frequentou as Belas Artes, depois ele depois também quis ir para o teatro. Eu acho que ele só fez uma peça, mas ele era frequentador assíduo do teatro. E depois começou a fazer então as publicações humorísticas nos jornais e com as suas caricaturas. É em 1884 quando se decide abrir a fábrica das faianças das Caldas da Rainha. Ele, apesar de ter nascido em Lisboa e eles tinham para aí 8 irmãos ou o que era, ele muda-se para as Caldas e vai ser lá tipo o diretor artístico da fábrica das Caldas. E é aí que ele começa a dedicar-se mais à cerâmica e cria este tipo de bonecos que eu vos mostrei, que são, neste caso, são os bonecos de movimento. Então, ele faz lembrar um bocadinho quase o Gil Vicente com as personagens de tipo. Ou seja, ele tinha aqui, neste caso, o Zé Povinho, que estas eram umas imagens em movimento. Tinha o Zé Povinho e depois tinha aqui a Alcoviteira, deixa eu ver como é que lhe chamavam, agora esqueci-me o nome, espera que eu apontei aqui. Ai, a Maria Paciência, era a Maria Paciência, era o padre Snifando. Era o padre a cheirar rapé, era o sacristão com o incensório e era a ama das Caldas com o bebê, a amamentar o bebê. Pronto, todos estes bonecos, vá lá, eram bonecos em movimento. E uma das coisas que eu reparei agora
Eu acho que todos eles neste momento, não sei se aqui o Zé Povinho também, mas todos eles neste momento só podem ser comprados, na fábrica de Bordal Pinheiro por encomenda. Custam, se não me engano, cerca de 130 euros cada um, mas tem que se encomendar porque eles não existem disponíveis. Pronto, pois era o padre tomando café, o rapé, desculpem. Depois também havia a imagem do polícia, portanto ele criou estas personagens tipo da sociedade da época. Aqui a Alcoviteira ou a Maria Paciência era o protótipo daquela personagem que sabe da vida de todos, não é? Aliás, acho que sabe o que acontece e o que não acontece. E depois acaba por ser também uma casamenteira, está ali sempre a ver se arranja casamento às moças casadoiras. O Bordal Pinheiro acabou também por viver em França e também esteve em Paris e também, além disso, ele participou em algumas exposições internacionais, em Paris, em Madrid, nos Estados Unidos e não sei também se tinha sido na Suíça, deixa-me ver, não sei o que é que eu tenho aqui. Em Antuérpia. E no Brasil, mais tarde, ele também viveu uns tempos no Brasil e depois há uma história giríssima em relação ao Brasil e ao Rio de Janeiro, depois já vos mostro com uma das imagens. Portanto, o Bordal Pinheiro era de uma criatividade riquíssima e tinha um espírito alcoviteira, pois. Não sei se alcoviteira, nós temos uma figura em Aveiro que é a alcoviteira, que ela trabalha aqui com as nossas lojas de comércio tradicional e ela às vezes está aqui também a ver. Pronto, isto que eu tinha a dizer já me ia repetir, era em relação aos comentários que ele fazia sempre com uma atualidade surpreendente e em relação quer à política, quer à economia, quer à sociedade. Aliás, eu vou fazer aqui um parênteses e vou falar de uma publicação que ele lançou em 1900, portanto 5 anos antes dele falecer. Ele tinha vários jornais e várias publicações, mas em 1900 ele lançou uma publicação, um jornal que se chamava A Paródia, que veio substituir um outro que tinha um nome lá de um ministro, assim de forma um bocadinho subreptícia, e ele criou uma série de personagens, animais, que eram como que uma metáfora, uma alegoria às várias frentes do país. Então, eu vou-vos dar aqui só alguns títulos, porque eu acho o máximo. A primeira eu sabia, eu já a conhecia, e de vocês de certeza que já conhecem. Por acaso é pena não trouxe aqui nenhuma imagem dessas, porque não porque é caricatura, não é cerâmica, mas depois procurarem na net vão encontrar. Até no site do Museu do Bordal Pinheiro encontram. Então, ele criou várias personagens que a política é a grande porca, a finança que é o grande cão, a economia que é a galinha choca, a retórica parlamentar é o grande papagaio, o progresso nacional é o grande caranguejo, a burocracia é a grande rata e a instrução pública é a grande burra. E a imagem da grande burra é ela a dar um coice à gramática portuguesa. Pronto. E voltando agora à altura em que ele foi para a fábrica de faiança das Caldas da Rainha, ele acabou por, essa fábrica acabou por ser ótima para revitalizar ali um bocadinho em termos de emprego, e depois acabou por ser também uma revolução na forma em que ele foi dando às obras, foi começando a colocar uma decoração numa raiz mais naturalista, e aí se vê já alguma influência da arte nova, que é o meu movimento favorito, talvez. Se não é o favorito, é dos favoritos. Eu adoro arte nova.
E então deu uma decoração mais de raiz naturalista às coisas, às peças que ele foi criando. Aliás, toda a gente conhece as obras mais utilitárias da Bordal Pinheiro, que agora estão muito na moda. Portanto, isso acaba por ter ali um bocadinho de influência, tudo o que tem a ver com a introdução de elementos naturais, da botânica, as cores muito ligadas à natureza, está muito ligado, é tudo muito influência arte nova, ali dos inícios do século XX. E pronto, ele tem peças de uma exuberância riquíssima em termos de detalhe e de pormenor, que eu depois vou-vos mostrar numa destas imagens que trago aqui. Pronto, e então, ele, como eu vos estava a dizer, ele esteve em Paris uns tempos e foi aí que ele também trouxe muita influência da arte nova, sobretudo para a azulejaria. E então, eu tenho aqui para vos mostrar. Eu adoro os azulejos do Bordal Pinheiro. Eu tenho aqui para vos mostrar este painel, que é assim, desculpem, que são os gafanhotos em cima, é o gafanhoto em cima de uma espiga. Isto são 4 gafanhotos que formam um azulejo na diagonal, 4 gafanhotos na diagonal, ou melhor, desculpem lá. São 4 azulejos, cada um, eles são todos iguais, só que são postos de modo a fazer, visto ao longe parece uma flor. E ele também, além dos azulejos do gafanhoto em cima da espiga, também tem um da borboleta. E estes azulejos encontram-se foram feitos, ele fez algumas obras para espaços comerciais em Lisboa. Estes foram feitos para uma padaria que se chama Panificação Mecânica, que fica em Campo de Ourique. E eu não sabia disto, há uns anos eu não sabia disto. E então, por alturas houve uma altura em que eu quando ia lá fazer a FIA ou o Lisboa Design Show, sobretudo aquelas feiras que eu ia estar vários dias em Lisboa, eu ficava juntamente com o meu parceiro da Amor Luso, ficávamos numa casa ali em Campo de Ourique. E lembro-me que uma vez fomos lá tomar um pequeno almoço e eu começo a olhar para aqueles azulejos e assim, isto é Bordal Pinheiro. E além de ser Bordal Pinheiro, eram extremamente antigos. Notava-se o tipo de vidrado, o tipo de trabalhado, era muito antigo. E eu perguntei à rapariga que lá estava se ela tinha a noção daquilo que estava ali. E ela, não, aquilo era um bocadinho igual. Sim, a minha patroa, acho que sabe, sim, mas pronto. É de uma riqueza enorme e esta imagem, portanto, este é um detalhe e esta é mesmo uma imagem lá dessa padaria, da panificação mecânica. Pronto, ele também tem outras, olha, ele fez os azulejos da frente da Casa da Sorte no Chiado, também muito, muito bonitos. Aí já não tem esta ligação tão à arte nova, mas tem ali, é giríssimo. Depois, o que é que eu tenho para vos mostrar aqui do Rafael Bordal Pinheiro? É, então, uma jarra gigante que ele fez, na altura ele fez a pedido, ele estava cá em Portugal e fez a pedido da Casa dos Patudos, que tinham-lhe pedido uma peça grande. E a Casa dos Patudos, em Santarém, se não me engano, pediu-lhe uma peça, uma jarra grande. Só que ele exagerou e fez uma jarra de 2,30 m ou 2,40 m. Resultado, a jarra não cabia no sítio. Então, logo a seguir, ele tem que ir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e leva a jarra com ele, na intenção de depois vender a jarra lá, porque, pronto, é um sítio com muito mais gente, não é? Maior probabilidade de sucesso. Inclusivamente, ele lança umas rifas, começa a vender rifas, que era para ver a quem é que calhava a jarra. Só que a rifa, o número sorteado não foi vendido, então a jarra não foi vendida e a jarra não andava nem para a frente nem para trás. Eu tenho aqui uma imagem que é a jarra ainda em branco, chacotada. Eu penso que ela aqui já estaria chacotada. E para vocês verem, este é ele
e a jarra, que é gigante, está em cima de um pedestal, mas mesmo assim dá para ver que é gigante. E ela é de uma riqueza, ora deixem-me ver se eu consigo aproximar, apesar de estar toda em branco, ela é cheia de detalhes, a tal exuberância das formas que ele usava. Esta jarra, eu estive a tentar trazer uma imagem da jarra já pintada. Lá no sítio onde ela está agora. Porque entretanto, como não conseguiram vender a jarra, esqueci-me deste pormenor, como não conseguiam vender a jarra, nem calhou a ninguém nas rifas, ele acabou por oferecer a jarra ao Presidente da República brasileiro e neste momento a jarra está no Museu das Belas Artes do Rio de Janeiro. Portanto, ela é colorida, é de um azul cobalto e depois tem outras cores, só que as fotos que eu encontrei, eu própria acho que aquilo precisava de um espaço muito maior do que aquele onde ele está neste momento. E então as fotos eu achei que não eram. Olha, gostei mais desta, em que dá para perceber até a diferença de tamanho entre ele e a jarra, do que propriamente as outras. Mas lá está. Este tipo de informações também. Este tipo de informações também se encontram depois com alguma pesquisa, ou se quiserem depois também posso pôr alguns links, se calhar mais no Facebook do que no Instagram, porque o Instagram para os links não é grande coisa. Sérgio, tu estás a imaginar como é que ele manuseava a peça, eu imaginei foi como é que ele levou isto para o Brasil e como é que isto não se partiu. Se bem que há um detalhe, que é esta parte, em todas as fotos que eu vi da jarra pronta, nenhuma tem esta parte aqui. Tem aqui este anjinho de lado, isto aqui é um anjinho, mas esta que parece assim uma ave, não aparece em foto nenhuma. Cheira-me que aquilo se partiu pelo caminho entre Portugal e o Rio de Janeiro. Pronto. Então, mais ou menos... esta então chama-se a jarra de Beethoven. Mais ou menos era isto que eu vos queria mostrar acerca do Bordal Pinheiro. E o Bordal Pinheiro, porque é que pronto, além de ser uma referência nacional, eu adoro as peças do Bordal, sobretudo as de inspiração arte nova e a parte dos azulejos. Olha, a Stephanie já andou aqui à procura e diz que falta essa parte. Pois, eu não encontrei nenhuma foto, eu ainda andei aqui a fazer um bocado de pesquisa, nunca encontrei nenhuma foto com essa parte de cima. Ora bem, e agora ia-vos falar de uma outra artista. Agora vou para uma artista que não tem nada a ver. Ou seja, enquanto que aqui estivemos a falar de dois ceramistas conceituados, no sentido em que abraçavam um certo movimento artístico, estudaram belas artes, o seu dia-a-dia era percorrido ali juntamente com mais artistas, portanto tudo muito interligado. Agora vou-vos falar de uma senhora que era analfabeta, e que morreu analfabeta e vivia numa aldeia do norte de Portugal, em Barcelos. E vou-vos falar da Rosa Ramalho. A Rosa Ramalho faz parte dos grandes bonecreiros de Barcelos. Ou seja, nós em Barcelos, nós temos vários sítios em Portugal que trabalham muito a cerâmica. Temos Aveiro, que está muito ligada à indústria e aos azulejos. Temos a parte também muito artística das Caldas. E depois temos ali a zona de Barcelos, com o figurado de Barcelos, que é mesmo um figurado próprio que só se faz ali. E temos excelentes bonecreiros, como também são chamados, excelentes bonecreiros em Barcelos. Ainda hoje temos ceramistas com trabalhos fantásticos. O que é a grande diferença destes artistas? Todos eles vão buscar ao profano, ao satírico, e depois mais tarde ali um pouquinho a aflorar o sagrado, mas todos eles vão buscar quase que é uma tradição que muitas vezes remonta
antigamente, inclusivamente ao Paleolítico, quase como se fosse parte do imaginário coletivo das civilizações mais antigas, e a Rosa Ramalho distinguiu-se porquê? Há quem diga que foi um pouquinho por causa de alguma sorte, ou seja, ela estava, eu estive também a estudar um bocadinho o percurso dela, e depois descobri um vídeo que vou pôr, está na Vimeo, mas vou pôr, ver se consigo, já não sei onde é que eu guardei, mas queria pô-lo no Facebook, que é uma reportagem de, eu penso que aquilo, não sei se ainda é nos finais dos anos 50, se é já nos anos 60, que vão fazer uma entrevista, aquilo tem cerca de meia hora, vão fazer uma entrevista a Rosa Ramalho, e depois já aparece também a neta dela, a Júlia Ramalho, a falar. Então, a Rosa Ramalho trabalhava, desde pequenita que trabalhava com o barro, só que casou com um moleiro, e quando casou com o moleiro, acabou por deixar a sua arte, e passou a ajudar o marido lá nos moinhos, e lá na questão da moagem. E então, e ela foi casada durante 50 anos. E, portanto, dedicou-se também à lida da casa, a cuidar dos filhos, mais tarde dos netos. E ao fim de cerca de 50 anos, quando o marido morre, ela recomeça a trabalhar no barro. E então há uma história engraçada, que é o António Quadros, que era um pintor de Viseu, mas que pertencia às Belas Artes do Porto, andava lá por umas feiras à procura destes artistas, destes ceramistas populares do Figurado de Barcelos, e encontrou-a numa banca da feira a fazer uma peça em barro, e ele achou imensa graça à forma ágil como ela trabalhava, e perguntou-lhe porque é que ela estava se ela estava ali a trabalhar, mas estava a fazer peças, mas estava a vender peças que eram de outras pessoas também. E ela disse que trabalhava no barro, porque o barro lhe fazia bem à pele, e portanto ela ia trabalhando no barro, mas que não fazia grande coisa. Então o António Quadros achou imensa graça não só o que ela estava a fazer, como também essa história, e encomendou-lhe uma fornada de peças, ela que fizesse o que quisesse. Encomendou-lhe uma fornada de peças, e quando ele viu as peças, passado uns tempos, não é? Provavelmente 2 ou 3 meses, porque isto de fazer uma fornada de peças demora tempo, ele ficou espantado com a riqueza daquilo que ela tinha produzido, porque ela fazia mais ou menos aquilo que se fazia por ali, só que ela também tinha uma criatividade descomunal, e depois ela acabou por ela tinha uma maneira de ser também muito particular, porque era muito bem disposta, tinha um sentido de humor muito, muito grande, e então talvez por isso ela acabou por sobressair, ou então também foi um bocadinho de sorte, porque acabou por ser apadrinhada pelo António Quadros, e acabou por ter ali quase um anjinho protetor, porque ele depois acabou por lançá-la no estrelato, e tenho de dizer estrelato entre aspas, porque ela nunca passou ela teve sempre a fazer, ela nunca deixou de ser uma viúva pobre, vestida de negro, com um lenço negro na cabeça. E é muito engraçado também saber que o rei que estava cá, exilado, italiano, o rei Humberto, também conheceu o trabalho dela e adorou o trabalho da Rosa Ramalho, e acabou por, inclusivamente, a convidar para ir almoçar lá ao sítio onde ele morava, um palacete, não sei, e ela foi com as suas roupinhas, vestida de preto, com o seu lenço na cabeça, como sempre andava, ou seja, nem sequer teve essa preocupação que se calhar qualquer um de nós teria de ir comprar uma roupa nova, ou de arranjar uma roupa diferente para ir jantar ou almoçar com a família do rei exilado. E parece que ele lhe ofereceu um lenço preto da Chanel. Eu não sei se alguma vez ela terá usado o lenço preto da Chanel, mas achei graça a este episódio. Ela tem assim muitos episódios, e ela tinha sempre montes de histórias, e então
essa entrevista que eu estava a dizer é muito gira, porque ela fala com uma humildade para o entrevistador da RTP, que é ternurenta a forma como ela fala. Ela está sempre com uns bonecos na mão a falar. Portanto, ela tinha, como eu estava a dizer, ela tinha uma criatividade acima da média e ela, pronto, apesar de ser um bocadinho tendencioso eles criarem ali uns animais estranhos, ou seja, eu vou-vos mostrar aqui alguns. Vou-vos mostrar, por exemplo, este, que era um porco com um corpo, cabeça de porco, com dentes de lobo e corpo de lobo. Mas depois havia alguns que era também um porco com uns chifres. Por exemplo, aqui, que ela fazia muitas vezes esta imagem, que é uma sereia. Neste caso, é uma mulher com um corpo de... Ela chamava-lhe sereia. É uma mulher com o corpo de animal e, neste caso, ela está a tocar um instrumento, mas de costas. Portanto, tudo isto é tudo muito inverosímil. É aquilo que a gente hoje diz, é muito fora. E estes bonecos são giríssimos e também acabam por ser um bocadinho comuns ali ao figurado de Barcelos. Depois, eu já vos vou falar daquela cabra que está ali, que já apareceu, mas queria-vos falar também dos cabeçudos, que era outra figura que aparece muitas vezes no figurado de Barcelos, e aqui o cavaleiro, onde ele está montado a cavalo, mas que neste caso ele está com um lagarto. Umas vezes aparece com um lagarto, outras vezes aparece com uma serpente, que é um pouco o símbolo da virilidade. Portanto, estes eram uns bonecos muito comuns da Rosa Ramalho, que eram sempre diferentes. Mais tarde, portanto, todo o figurado de Barcelos é muito pagão, é muito profano, não tem muito de sagrado, mas como toda a sociedade era muito imbuída, então nesta altura do Estado Novo, não é? Em que toda a sociedade estava muito ligada ao aspecto religioso, eles obviamente acabavam por criar algumas peças também ligadas ao sagrado. E há um Cristo que é tradicional nela, só que eles nunca eram iguais, ou eram sempre parecidos, que é este Cristo. Este Cristo tem cerca de 60 centímetros e ela fazia cristos semelhantes a este, mas é o Cristo na cruz, mas não tem cruz. Então é muito interessante ver esta imagem e depois até a parte desproporcional dos braços, muito pequeninos e fininhos em comparação com o tronco. E ela aqui já trabalhava com este vidrado e com esta cor acastanhada. E outra imagem que ela tem ligada ao sagrado são as alminhas, que esta é uma das alminhas dela. Agora, eu estive também a ver algumas coisas que são curiosidades, que é a Rosa Ramalho, e nenhuma tem aqui, mas vê-se mal, não dá para ver na fotografia. A Rosa Ramalho, então a certa altura o António Quadros achou que, como eles faziam assim trabalhos todos muito dentro do mesmo género, mas ele achava que de algum modo a Rosa Ramalho mostrava ali alguma diferença, ele criou um carimbo para ela. Ninguém assinava eles não assinavam, portanto era giro ali a parte quase do anonimato nas peças comuns ao pessoal dali de Barcelos, aos bonecreiros de Barcelos. E então o António Quadros achou que ela devia começar a carimbar e a assinar as obras dela e criou-lhe um carimbo, porque ela não sabia escrever. Ela era analfabeta. Mas mais tarde ele achou que era capaz de ser interessante ser ela mesmo a assinar. Escusava de estar a usar um carimbo. E então ensinou a fazer o R e então eram 2 R's, porque era Rosa Ramalho. O que é que acontece? Como eram R's muito simples, começou a ver que
houve pessoas, porque depois ela começou a ficar com alguma fama, começou a vender mais e começou a haver pessoas que passaram a assinar também com RR peças delas para serem vendidas como se fossem da Rosa Ramalho. E então o senhor que eu estive a ver numa entrevista, que é colecionador, é arquiteto e colecionador e grande fã da Rosa Ramalho, ele chamou a atenção para isso, é que é preciso ter em conta alguns detalhes que a Rosa Ramalho fazia, ou melhor, não fazia, e que depois aparecem peças à venda a dizer que são Rosa Ramalho e que não serão. E é curioso que eu hoje dei uma saltada no OLX, porque aparecem muitas peças a dizer que são Rosa Ramalho, e eu achei graça, porque eu já tinha visto a entrevista, e então o que é que ele diz? Por exemplo, estas alminhas limitam-se a ter aqui uma rosa, o único aspecto decorativo é esta rosa, depois tem as cruzes e tal, mas tudo o resto é muito singelo, limita-se a ter umas pinturas, mas tudo o que ela era muito minimalista nas formas, ela gostava das formas, mas sem grandes floreados. Então, parece que há por aí algumas alminhas deste género, cheias de florzinhas por aqui abaixo, e que aparecem com 2 R's, e ele chamou a atenção, se vos aparecer à venda alminhas cheias de flores, e que se vos disserem que é Rosa Ramalho, não comprem porque não é. Do mesmo modo que ela tem uma última ceia, já nesta cor de barro que eu vos falei, nesta cor de vidrado, ela tem uma última ceia que são os bonequinhos, não é? Os bonequinhos, os apóstolos, e depois tem a mesa, e por baixo da mesa é tudo liso. E eu vi hoje uma à venda por 450 € no OLX, mas que está cheia de flores por baixo. E foi precisamente esse o exemplo que o senhor disse, que é, atenção, se virem uma última ceia cheia de flores por baixo, não é Rosa Ramalho, porque ela era super minimalista, ela fazia as formas e ponto final, não se punha cá com detalhes a enfeitar. Pronto, e achei graça a isso. Outra coisa que eu ia falar, que era desta cabra que eu vos disse. Esta cabra também tem uma história, ou seja, eles faziam muito, e ainda hoje se faz, além destes animais que eram misturados e meios monstros, que eles faziam, eles usavam muito a figura dos animais ali da terra, ou seja, o galo, e depois acabou por se tornar no galo de Barcelos, com aqueles azulejos da crista e as asas e tal. Portanto, era o galo, depois era o boi, eles têm muito a imagem do boi, e da cabra, ela fazia muitas cabras também. Só que, entretanto, em 58, para aí, o Picasso criou uma cabra semelhante a esta. E então, a certa altura, os comerciantes e os donos de lojas, que começaram a perceber a fama que a Rosa Ramalho começava a ter, foram-lhe mostrar a imagem do Picasso e perguntaram-lhe da cabra do Picasso e perguntaram-lhe se ela sabia fazer, se ela conseguia fazer uma cabra semelhante. E ela fez esta cabra. Aliás, aqui, mas eu acho que não dá para ver, porque ela aqui tem o RR, mas vê-se muito mal na impressão e então na imagem ainda pior. Portanto, esta cabra acaba por ser muito famosa por causa de uma coisa que ela não queria. Porque ela depois, ela gostava era de fazer peças diferentes, e a certa altura começaram-lhe a pedir peças sempre iguais e ela achava aquilo uma seca, mandava os netos e os bisnetos, mandava os filhos e os netos fazerem, nomeadamente a Júlia Ramalho, que agora é quem segue os passos dela. Pois não dá para ver, não dá. Aqui na foto ainda consigo ver, mas depois na imagem não dá para ver. E então, ela já se andava a passar com a questão de fazer os bonecos a pedido, mas por outro lado, e na entrevista que ela dá à RTP, ela diz: eu acabo por ter que fazer muita coisa que é pedida, porque é isso porque se eu fizer só o que eu gosto, nem sempre vendo, e pronto, e eu sei muito bem o que é isso. Outra curiosidade ainda acerca do Cristo é que ela fazia aquele Cristo, aquele que vos mostrei, ela fazia-o sem cruz, não é? Até que chegou lá um dono de uma loja de Lisboa e pediu-lhe 200 Cristos, mas com cruz. E pronto, e ela passou a pôr
os netos a desenvolver aquilo e os filhos, porque ela na verdade não dava-lhe seca, e eu sei bem o que é dar seca a fazer sempre a mesma coisa, porque ela era uma criativa e uma criativa das grandes. Pronto, o que é que eu tinha mais para vos dizer acerca da Rosa Ramalho? As peças dela tinham muito sentido de humor, e então era muito normal ela ter um corpo de animal com a cabeça de uma vizinha, por exemplo, porque ela era muito satírica nas peças que fazia. E outra coisa, que é, apesar dela ser completamente analfabeta, que nem o R dela sabia fazer inicialmente, as obras dela acabam por roçar muito o surrealismo, com esta mistura louca das coisas que ela fazia. Eu queria-vos mostrar uma peça que eu tenho cá em casa, que não é da Rosa Ramalho, mas é da Júlia Ramalho, que é um Santo António que ela faz à semelhança. E esta é mesmo da Júlia Ramalho, que eu comprei a ela numa feira de artesanato do Porto. Esta peça eu adoro, eu tenho alguns Santo Antónios, mas eu acho que esta é a minha favorita. Tenho de Vista Alegre, mas eu adoro muito mais este. Este está assinado pela Júlia Ramalho, aqui, JR. O R da Rosa Ramalho era igualzinho a este. E pronto, e adoro esta cor de vidrado que ela lhe põe, que a Júlia Ramalho e que a Rosa Ramalho depois para o final já usava muito, apesar de inicialmente usar muita cor. E pronto, e esta é uma das minhas peças que eu tenho cá em casa, favoritas, porque junta a parte do figurado de Barcelos ao Santo António, que eu acho imensa graça, e pronto, sou fã do Santo António. Esta tinha aqui para vos mostrar. Pronto, eu estou aqui a falar há 1 hora, não sei se vocês me estão aqui a aturar há 1 hora ou se chegaram agora. Eu ainda queria falar aqui de mais 2 ceramistas, mas é muito breve, porque estes três são a minha maior referência. Mas queria-vos falar da minha professora de cerâmica, da minha primeira professora de cerâmica, que é a Maria Pedro Olaio. E eu tenho aqui, da Maria Pedro, eu quero-vos mostrar só 2 obras que ela tem. Esta é uma... e esta é outra, mas isto faz parte de um espólio, de uma coleção que ela criou, e acho que é muito curioso, e por isso queria-vos falar disso, que se chama Passado Imperfeito. E o que é que estas obras têm de característica? Ela, apesar de ser de Coimbra, ela é filha do pintor Pedro Olaio, e ela nasceu em Coimbra, mas ela agora já há uns anos que está a morar em... Olha, Vítor, agora é que apareces... já estive a falar da nossa ida à padaria ali em Capodorique, onde eu vi aqueles azulejos do Bordal de Pinheiro, e falei em ti. Pronto, então, mas agora fazendo um parênteses, porque eu não sei se isto me vai parar quando fizer 1 hora. A Maria Pedro, o que é que ela fez? Mudou-se para os Açores, está lá a dar aulas, e ela também desenvolve a sua parte artística, e ela criou umas peças que é desta coleção do Passado Imperfeito. A argila que ela usou é de Santa Maria, portanto uma argila natural de lá, e depois modelou-as à mão, cozeu-as, chacotou-as em forno elétrico a 1000 graus, mas depois, para lhe dar estas cores completamente inusitadas, ela pediu autorização à Secretaria Regional do Ambiente, lá de São Miguel, e enterrou-as lá nas Furnas. O que é que elas representam? Eu acho que elas representam no fundo, faz-me lembrar a mim coisas marinhas, ao mesmo tempo faz-me lembrar elementos marinhos. E o interessante disto é que estas peças estiveram lá debaixo das temperaturas quentes e em contacto com os micro-organismos que existem lá nas águas. E esses micro-organismos têm cor, e eles é que tingiram as peças. Portanto, isto são peças completamente incontroláveis no resultado, porque é conforme algumas tiveram umas semanas, outras tiveram meses lá debaixo, e portanto, mesmo esta textura foi dada pelos micro-organismos, e além da textura foi também
a cor, que é giríssima. E ela fez, a Maria Pedro, eu penso que esta exposição, não sei se foi em 2016 ou 2014, esta exposição esteve cá em Aveiro, esteve nos Açores também, esteve em Coimbra, e são lindíssimas estas peças. Há muitas mais desta coleção. Estas são as que eu gosto mais e por isso tirei estas imagens. Portanto, são altamente imprevisíveis, o que aumenta o seu aspecto artístico e o valor artístico e estético. E ela teve também uma nota, que ela teve o cuidado de se assegurar que o facto de elas estarem lá enterradas nas furnas não iam ter qualquer impacto no ambiente e no ecossistema local. E agora, para terminar muito rapidamente, eu queria só falar-vos de um artista cá de Aveiro, que é o Vasco Branco. O Vasco Branco, ele é um ceramista, ele é sobretudo conhecido como cineasta e escritor, mas também tem peças também um bocadinho na onda do Querubim Lapa, portanto o azulejos em 3D. E ele era farmacêutico, ele tirou farmácia. Aliás, ele foi o primeiro dono da nossa farmácia cá da Gafanha, que é a Farmácia Branco. E agora já não vou lá à farmácia há muito tempo, mas ele tinha 2 ou 3 painéis dele na farmácia, assim como tem também alguns painéis dele aqui na igreja, que é aqui ao pé da minha casa, aqui na igreja da Gafanha. E ele tem, quem é cá de Aveiro conhece as obras dele porque elas estão espalhadas. Eu tenho aqui até este livro que é da Câmara de Aveiro, que se chama Paredes Coloridas, e eu tinha ali também umas imagens para ver, mas depois lembrei-me que tinha aqui este livro com imagens dele, e tem vários azulejos, painéis perto da minha loja. Então, este aqui é na rua, penso que esta é a Belém do Pará, que é em frente à Escola Homem Cristo. E depois ele tem, estes todos são painéis. Este aqui é mesmo ao pé da minha loja, que é um painel ali ao pé da câmara. Deixa-me pôr aqui perto. Não sei se dá para ver bem, mas eu depois tenho ali uns detalhes que eu tirei a imagem também. E aqui também é na Rua Direita. Aqui, ela chama-se Rua Direita. Aliás, ela não se chama Rua Direita, ela chama-se Rua de Coimbra até à Câmara, e depois da Câmara para cima, que é a partir da minha loja, chama-se Combatentes da Grande Guerra. E esta ainda é na parte da Rua de Coimbra. E pronto, e o pessoal que é de Aveiro conhece estes azulejos todos, porque eles são um ícone da nossa cidade. Estão lá desde os anos 80. E este acho que também é do Vasco Branco, e eu queria mostrar, mas acho que não é aqui, acho que é aqui, deixa-me ver, sim, aqui no famoso Viaduto de Esgueira, estes azulejos também são do Vasco Branco. Eu agora vou-vos mostrar aqui, que eu pus aqui até mais afastada, estas imagens, então, dos painéis de azulejos dele também riquíssimos. E este está no Hospital de Aveiro. Stephanie, bora morar para Aveiro. Toda a gente é bem-vinda, sobretudo quem gosta de arte. Pronto, e eu queria vos falar então muito rapidamente do Vasco Branco, porque é uma referência da nossa cidade. Acho que não... pois é, Laura, isto é ao pé da sua casa, ali o Viaduto de Esgueira. O Vasco Branco é uma referência da nossa cidade, e apesar de ele ser mesmo conhecido, foi ele que fundou o Cineclube de Aveiro e fez parte de vários... Mas ele também fez parte do júri, se não me engano, de uma das bienais de cerâmica cá de Aveiro. Este ano é ano de Bienal. Nos anos ímpares há Bienal de Cerâmica cá em Aveiro. Este ano é ano de Bienal e é um ano em que eles decidiram prolongar, normalmente era à volta de um mês, e decidiram prolongar por 3 meses. Outra coisa... também é de farmacêutica. Ai, que gira!
Portanto, lá está, coincidências. Sim, ele era cineasta, ele ganhou até vários prémios, inclusivamente ganhou um prémio, tipo um prémio de honra em Cannes, inclusivamente, e pronto, e eu estive a falar com o meu pai sobre ele, e o meu pai conhecia-o daqui da farmácia, e ele disse que era uma pessoa de uma humanidade imensa, era mesmo assim um chamado 5 estrelas. Mas eu agora ia-vos falar da Bienal. Portanto, e agora encerrando aqui um bocadinho aquilo que eu estava a dizer acerca dos ceramistas, destas 5 referências para mim, com o Querubim, o Bordal Pinheiro, a Rosa Ramalho, a Maria Pedro Olay, porque foi a minha professora primeira, e aqui o Vasco Branco, porque é cá da cidade. Há muitos outros que eu adoro, então o pessoal de Barcelos, eu adoro aqueles bonecreiros todos e porque eu gosto muito de tudo o que é muito popular. Eu tenho aqui umas, pá, não tem nada a ver, mas olha, eu vou buscar para vos mostrar. Então é assim, quando eu fui à Tunísia, fui gozada porque eu trouxe esta peça e esta peça de um souk lá da Tunísia. E eu fui gozada porque vim com os cacos atrás de mim. Eu adoro estas peças, tenho hoje na minha sala. Então, é um dromedário e uma mulher tunisina. E tive que regatear, eu que nem sou nada de regatear, tive que regatear um bocado porque eles não me queriam baixar o preço desta, porque eles diziam que não vendiam as mulheres deles baratas. Portanto, era uma mulher deles isso tinha um valor para eles muito grande. Mas eu adoro todas estas, eu adoro isto. E depois, mais tarde, já agora, olha, já que o Instagram não me cortou aqui o pio, vou ali buscar uma outra, é um segundo. Pá, isto não estava previsto eu falar disto, mas pronto, tem a ver um bocadinho com o figurado de Barcelos. Esta, esta vaca eu trouxe do Brasil, do Rio de Janeiro, mas foi feito, eu comprei lá na Lapa, numa loja que eles eram das tribos, não sei se era da tribo Piauí, era uma dessas tribos que são mais conhecidas, mas agora não me lembro qual era a tribo. Eles tinham, eu já não tinha muito espaço na mala, e então não podia trazer grande coisa, e trouxe esta vaquinha que eu adoro e que de certo modo me faz lembrar os bonecos de Barcelos, não tem nada a ver, mas faz-me lembrar. E pronto, e outra coisa que eu vi numa das entrevistas que estive a ver sobre a Rosa Ramalho é aquela questão ela tem figuras que se assemelham imenso a imagens de Creta na Grécia, portanto, ela, coitada, ela nem nunca saiu daqui, não é? Ela não sabia ler nem escrever. Pronto, eu não vos vou amassar muito mais tempo, só vos queria dizer então que, só para concluir, este ano vai haver Bienal de Cerâmica, vai começar em outubro e vai até janeiro, normalmente é outubro, novembro, vai até janeiro. Para quem gosta de cerâmica, é sempre uma altura excelente para visitar Aveiro, temos sempre várias exposições de cerâmica na cidade, sendo que a principal e com as peças a concurso estão no Museu da Santa Joana. Mas para quem gosta de pôr as mãos na massa, fiquem atentos porque quase sempre promovem workshops. Eu já fiz workshops giríssimos promovidos pela Bienal. Até com o João Viqueira e com olha, agora esquece-me o nome dela, eu sigo-a no Instagram, e a Marianne Stewart, que trabalha com porcelana e parte das coisas, faz umas coisas também muito giras, e muitas vezes há workshops giríssimos, às vezes por um preço simbólico, outras vezes por, de graça. Portanto, estejam atentos porque eles promovem sempre isso e às vezes os workshops nem esgotam e é de graça. Pronto, portanto, apontem lá para o final do mês, do ano. E pronto, olha, por falar em workshops, ainda tenho uma vaga para o meu workshop que vai ser no próximo sábado, portanto, se alguém estiver interessado, inscreva-se, que ainda tenho uma vaga. E pronto, e hoje não vos maço mais, estou aqui à 1h10, alguns de vocês também estão aqui à 1h10.
Obrigada por estarem desse lado. Se tiverem interesse que eu fale, já vos disse isso na outra live, se tiverem interesse que eu fale em algum tema em particular numa das próximas lives, digam-me que eu apresento, está bem? Olha, obrigada por terem estado aqui. Um beijinho. Desculpem ter sido tão longa a live, mas eu acabei por me prolongar. A Stephanie está a dizer, preciso marcar a viagem, mas não posso ir 3 meses. Não, mas normalmente os workshops não são todos os dias e as exposições é que se vão prolongar, penso eu. Obrigada. Stephanie, de onde é que é? Se é que não se importa de dizer. Obrigada por terem estado aqui. Sim, Laura, eu vou marcar um workshop para junho da parte da tarde, porque a Laura não pode de manhã e tenho outras pessoas que queriam fazer este e também não podem de manhã. Eu vou marcar um para junho da parte da tarde. Está bem? Vai voltar a ser na Soara Slow Living, em princípio, portanto, que é ao ar livre e é muito giro, que é um sítio com muito boa energia. Obrigada por terem estado aqui. Um beijinho a todos. E agora, para a próxima semana, vemo-nos numa outra live com outro tema. Fico à espera das vossas sugestões. Senão eu invento uma, não é? Mas gostava também de saber o que é que vocês gostavam de ouvir. Tá? Então vá. Beijinhos. Agora vou ver se sei desligar isto outra vez. Que é aquela coisa que acontece sempre. Ora... está em Dublin. Dublin, já estive na Irlanda, é tão giro. Mas eu gostei muito mais lá dos Cliffs of Moher do que Dublin. Isso dava-nos pano para outra live. Stephanie, um beijinho e até breve. E agora vou tentar desligar sem apagar o vídeo. Bem, ora, será que é aqui? Não. Será que é aqui? Ai. Ok, é aqui. Beijinhos.